Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse evento. Realmente, as dos primeiros painéis, os três, na verdade, né? Mas os dois últimos aqui já fizeram um grande spoiler da minha apresentação. Quando a gente fala de eletromobilidade, o assunto é muito vasto. Se a gente jogar isso dentro de cidades inteligentes, fica mais vasto ainda. E a minha ideia hoje aqui é fazer um pouco um contraponto em relação ao professor Sérgio, que o Ricardo comentou, olhando um outro aspecto da questão do que a gente está vivendo hoje da eletromobilidade. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Augusto Archer. Eu estou aqui principalmente através do LEMOB. O LEMOB é uma associação que foi criada através da Unicamp, né, de reuniões, aulas, estudos voltados a esse tema da eletromobilidade. E o nosso principal desafio é criar uma rede de discussão em relação ao tema, porque o tema ele vai desde a parte acadêmica, desde a parte de desenvolvimento e pesquisa, até a parte comercial, passando pela parte política. Então, ele tem um raio muito grande, né? Os veículos elétricos, quando a gente fala, eles são uma realidade, talvez não para nós aqui no Brasil, mas nós temos um gap de 10 anos aí com a Europa, onde já existem esses veículos, já estão rodando, não 100% ainda, mas a gente sabe que a questão comercial por trás disso tudo ela é muito forte, trazido junto com a questão da sustentabilidade, que foi comentado já aqui. Ver se eu acerto aqui. O LEMOB, falar um pouquinho do LEMOB. O LEMOB, como eu comentei, é uma rede coordenada que visa promover soluções inovadoras. A gente tenta, nós temos hoje parceria já com algumas faculdades, algumas organizações, e a gente vem tentando entender o que está acontecendo e conversando com empresas, olhando os três eixos aí principais, né? Governo, academia e empresas, para poder entender o impacto que essa questão da eletromobilidade vai trazer para nós, no Brasil e mundo, o que está acontecendo hoje, né? Então, nossa missão é diagnosticar demandas e mobilizar recursos variados a fim de superar obstáculos, visão estabelecer rede internacional de partes interessadas. Nós temos hoje um contato muito forte, um dos nossos diretores está hoje em Berlim, então a gente faz muito uma comparação e traz um histórico do que aconteceu ao longo do tempo desse desenvolvimento da eletromobilidade lá, né, os problemas que ainda restam, olhando um pouco o que a gente vai enfrentar ao longo do caminho, fora as nossas particularidades, que são grandes, né? E a ideia é tomar decisão com foco na missão e valor e atrair projetos e pessoas e empreendimentos. O nosso objetivo é criar uma rede de conhecimento de forma que a gente consiga trazer todos os atores que hoje estão desenvolvendo projetos fantásticos, mas, às vezes, um pouco isolados, né? A gente tem essa questão, a gente tem muita gente trabalhando sozinha, que eu digo, né? E um dos nossos principais intuitos é tentar agregar um pouco mais, trazer um pouco mais dessas informações, né? Porque, às vezes, a informação de um ajuda no desenvolvimento do que o outro está fazendo. Então, a gente tem que exercitar um pouquinho mais essa questão, né? Então, o nosso ponto é gerar realmente conhecimento no campo da eletromobilidade para poder construir bases de uma sociedade sustentável, enfim. Ainda botei um carrinho verde ali, porque um dos grandes temas de discussão, e eu quero trazer alguns temas de discussão, é exatamente isso, né? O carro está sendo colocado como um grande elemento voltado à solução da sustentabilidade, né? Isso tem uma verdade, mas não total verdade, como foi colocado já aqui, professor Sérgio, pelo Ricardo. É uma parte, mas é uma parte importante em relação a isso, né? Então, hoje, toda a parte de eletromobilidade, a gente procura ver toda a parte de baterias, motores, inversores, softwares, eletroautomobilístico, a parte toda de conectividade de inteligência artificial, a direção assistida, apps. Afinal, né, hoje nós já temos no Japão, Estados Unidos, carros autônomos rodando como táxi. Então, assim, a gente precisa trazer tudo isso para
para a nossa realidade, do que já está acontecendo hoje. Daqui a pouco a gente já vai ter liberado os veículos lá da Embraer, os eVTOLs, a gente vai ter carros, não são bem os carros voadores que a gente esperava, né? São pequenos helicópteros, mas o conceito basicamente muda. E o importante desse ponto que eu quero trazer é exatamente o conceito que está por trás, né? Não propriamente a gente sair um pouquinho da figura do veículo em si, mas sim do que vai acontecer com a entrada dessas tecnologias, com a entrada desses veículos no mercado, né? É a questão da mobilidade humana, né? Novas matrizes na parte do transporte público, a mobilidade on demand, tunelamento, aeromobilidade, enfim. Junto com tudo isso que a gente está discutindo, nós temos uma série de ações, uma série de pesquisas. Um grande ponto foi já apresentado aqui, a questão do desenvolvimento de uma das peças-chave em relação a isso, que é a questão da autonomia desses veículos, que é o que já vem sendo discutido lá de 1860 e poucos, quando foi desenvolvido esse primeiro veículo. Hoje, como é que nós estamos? Temos hoje presença em alguns estados, então a ideia nossa é buscar representatividade nos outros estados, para a gente poder entender, dentro da particularidade, né? O Brasil ele é um país com vários pequenos países, né? Nós temos várias realidades diferentes e ações acontecendo em cada estado. E temos também, como eu comentei, uma presença também de um dos nossos diretores, que é o Andrés, que está na Alemanha, onde o Andrés ele tem uma empresa que é a Parkinson, trabalha com já uns 10 anos com wallbox, né, desenvolvimento de carregadores para carros elétricos, etc. E tal. Então, muito interessante uma palestra que ele fez falando de toda a experiência que ele teve ao longo desses 10 anos de desenvolvimento, né? A gente está aqui bem no início dessa fase, começando a trabalhar com isso, e é interessante a gente olhar para trás para ver o que a gente vai encontrar no futuro nesse sentido, né? Algumas dos mantenedores e apoiadores que hoje nós temos no LEMOB. E aí eu entro diretamente nos pontos que eu gosto, que é esse carrinho aí. Quer dizer, nós estamos falando de carro elétrico desde 1891, por aí, mais ou menos, né? Então, os carros elétricos foram realmente os primeiros a entrar, acho que o professor Sérgio comentou sobre isso. Nós tivemos, claro, a vapor, mas vamos falar de elétrico, né? E, ao longo do tempo, com a questão da extração do petróleo, toda a história, acho que todos sabem aqui, e principalmente para o grande gap do não sucesso desses veículos, que eram as baterias, né? E hoje a gente já teve uma diferençazinha grande, porém bem similar. Então, assim, no fundo, nós estamos evoluindo algo que já foi feito alguma vez. A gente já tem esse histórico, nós já temos essa experiência, né, em relação ao que aconteceu. E uma particularidade é que eu estive vendo umas pesquisas, o grande público dos carros elétricos antigamente era feminino, porque parece que eram veículos mais simples de você pilotar, etc. E para a realidade da época, né, deixa eu frisar isso, para a realidade da época em relação a isso foi um salto muito interessante. Tem outros exemplos também de patinetes elétricos. Então, assim, às vezes a gente olha hoje e fala, poxa, mas que novidade, que coisa interessante. Se a gente olhar lá para trás, a gente vê que muitas dessas coisas elas vêm sendo maturadas ao longo do tempo, e a tecnologia ela é o grande fator que impulsiona a viabilidade. Às vezes você desenvolveu algo num determinado momento que a tecnologia não permitia que aquilo evoluísse. E hoje a gente tem uma série dessas inovações que estão sendo trazidas de volta, porque nós hoje temos tecnologia para poder evoluir e poder avançar com algumas dessas ideias. O carro elétrico é um deles. Falando um pouquinho aqui, não vou me aprofundar tanto, porque já tivemos 2 aulas aí em relação a essa questão de infraestrutura. Temos hoje veículos híbridos elétricos, os elétricos plug-ins, os elétricos e bateria e a parte de célula de combustível. São os principais que você diz. Eu vou focar muito naquele lá em cima, veículos híbridos elétricos. Aí eu vou entrar no tema
do que foi colocado aqui também pelo Ricardo, a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade ela tem sido o principal assunto relacionado quando a gente fala de veículo elétrico. Então, um veículo elétrico ele vai resolver o problema da sustentabilidade, mais ou menos. Né? A gente sabe que, durante o período de pandemia, foi um tempo, basicamente, de testes em relação ao que a gente teve nisso, né? De você não ter carro na rua e poder mensurar o seguinte: se eu não tivesse carro na rua, se eu não tivesse nada funcionando, como é que o meio ambiente vai reagir em relação a isso? Então, a gente conseguiu fazer alguns estudos, conseguiu ter alguns números e conseguiu ver que houve uma queda realmente significativa em relação a isso. Né? Bem, então nós tivemos já aí dizendo que os motores, os veículos a motores a combustão respondem a 96% mais ou menos de emissões, 73% de hidrocarbonetos, 65%, caminhões, ônibus, carros e motocicletas. Então nós temos uma quantidade grande em relação à questão de veículos e que hoje afetam diretamente isso. Eu vou dar uma corrida que meu tempo já está indo embora. Bem, a questão do caminho para essa transição. Né? A gente, quando fala, e hoje o mercado ele fala exatamente da questão do até 2030 e coloca uma data de vencimento para isso. Mas, na verdade, a gente não precisa ter uma transição disruptiva em relação a isso. E foi o que o professor Sérgio comentou. A gente vai ter carro da combustão por muito tempo, mas as ações necessárias para que a gente chegue e tenha uma melhora em relação à questão da sustentabilidade, ela precisa começar. Né? E, por trás disso tudo, o veículo ele já está sendo elencado como o principal vilão em relação a isso. Se a gente consegue começar a mudar essa frota e começa a alterar, a gente começa a ter uma melhoria clara, já foi testado, a gente já tem números aqui dizendo aonde a gente pode afetar principalmente para uma melhoria mais imediata. Bem, estou finalizando aqui o meu. Brasília foi criado essa frente. Nós estamos hoje acompanhando essa questão do advocacy lá em Brasília, porque eu sempre trago o exemplo dos patinetes aqui no Rio de Janeiro, né, que veio o patinete, depois veio a lei e matou o patinete. Então, a gente precisa ter as leis bem centradas, tem que existir uma discussão em relação a isso. Né? A gente precisa realmente, hoje está instaurado, mas não está operacional. Ainda não foi operacionalizado isso, e a gente está acompanhando lá, e eu acho que é um ponto que todos têm que acompanhar para que a coisa, no final, realmente saia da medida que a gente realmente precisa. Alguns pontos que hoje se dizem, que aí eu deixo para vocês avaliarem, se de repente, mas estacionamento, carregamento gratuitos, investimentos em infraestrutura, adoção pública, isenção de pedágio, redução de impostos, esses são os temas mais comumente falados no que diz respeito a esse tema. Né? Não existe um consenso nessa questão, a gente precisa olhar de uma forma um pouco mais ampla e segmentar um pouquinho mais aonde a gente quer atacar em relação a isso. Obviamente, a gente vai ter aí o lítio, né, que é a matéria crítica hoje ainda para essa questão das baterias. O estudo sobre baterias está sendo muito grande, a parte aqui de hidrogênio líquido e outras, hidrogênio verde. E a gente vai ter lá na ponta um outro problema, que é a questão dos descartes dessas baterias e aproveitamento. Os carros elétricos têm uma vida útil, em média, de 10 anos, e um carro é uma bateria. Se bem que hoje você já tem... Os carros que estão saindo, você já possibilita fazer tróculas de células dessas baterias, enfim, dá um ganho maior em relação a isso. Tecnologia que vai estar vindo junto com tudo isso, né? Então você já tem estradas que vão carregar os carros. Então, esse é um ponto bastante interessante, é a tecnologia que corre por trás de tudo isso. Né? Os carros estão entrando, isso aí existe uma questão capitalista por trás disso tudo, e aí, se isso vai acontecer ou não, isso vai acontecer porque são soluções que vão trazer uma mudança de uma frota de veículos, e para as empresas isso pode ser interessante. Então a gente fica um pouco refém também dessa questão do se vai ou não vai. A gente fica entre a questão de poderia não ser, mas o que o mercado quer. Eu achei interessante de trazer que o outro ponto será que vai ter energia suficiente para poder
para a gente poder ligar os veículos, etc. De acordo com o diretor da ANEEL, nós temos uma sobreoferta gigantesca de energia. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só trouxe a curiosidade para que depois vocês verifiquem. Então, menos um problema que a gente vai ter, que é a energia. O Brasil hoje está 100% de energia. Em parte, é verdade, nós temos fontes alternativas, inclusive, que têm que ser trabalhadas, mas a gente deve sempre olhar com muita atenção esse tipo de assunto. Bem, foi uma corrida grande. Queria agradecer a todos aqui. Estou à disposição aí para a gente conversar mais tarde, tá? Ok, obrigado.